Chegando com mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Nossa convidada, Marina Gléria Vasco Mariani, psicóloga especialista em sexualidade humana. Alegria muito grande recebê-la aqui dentro do nosso canal do YouTube, Marina. Para mim é um prazer imenso estar aqui, agradeço. Me diga uma coisa, você, naturalmente, todos os nossos convidados que chegam aqui, como você tem essa identidade ligada à cidade de Orlândia, gostaria primeiro de conhecer, trazer a sua história, os seus pais muito conhecidos, o Vandercy, a sua falecida mãe Rita. Conte para nós, né? Como é que foi a sua infância aqui na nossa querida Orlândia? Nossa, eu era uma moleca. O que você vê hoje aqui, essa Lady, era bem moleca. Mas assim, morar no interior é uma liberdade muito grande, né? Então, eu acho que aproveitei bastante aqui, aproveitei muito. E outra, é interessante você falar daqui, porque eu nunca imaginei não morar aqui. Minha vida acabou indo, assim, mudei para São Paulo, no fim das contas, porque eu me casei com o Pércio, né? Porque, na verdade, era para ficar aqui, eu no máximo ir para Ribeirão Preto. Sempre gostei de morar aqui. Tanto é que eu sempre falo assim, eu gosto muito de morar em São Paulo, mas se eu tivesse que voltar a morar em Orlândia, eu seria feliz do mesmo jeito. Você tem 52 anos de idade. Quem é contemporânea aqui, que pessoas conhecidas aqui de Orlândia? Pode citar algumas das suas amigas. Ai, que Pode. delícia. Bom, as minhas amigas. Minha prima, Natália, né, que se a gente tem a mesma idade. Natália, Rafaela, Ana Cláudia, as duas Vivianes, a Viviane Bocardo, a Viviane Bosquim. E a maioria dessas que eu tô falando, eu fui madrinha de casamento. Então, assim, tem tudo a ver com a minha profissão. O que prova que realmente você era amiga, né? Exatamente. A Juliana Abrão, a Daniela Miele, a Ana Cláudia, que eu já falei, né? A Luciana Cicchini. Nossa, todas essas meninas, assim, conhecidas desde o balé até a escola, depois para a vida. E, assim, acho que são as assim, mais ligadas mesmo que eu consigo lembrar agora. A parte que a gente chama escola primária naquele tempo, como é que foi a sura trajetória? Você estudou em quais escolas aqui de Orlândia? Estudei no Coronel, que depois ficou em frente à casa da minha avó, né? Depois estudei no Alcídio, no Iracema Miele, depois fui para Ribeirão Preto, e aí acabei fazendo a faculdade em Franca, a Unifran, fiz psicologia, e depois a especialização que eu fui fazer em sexualidade humana, que eu fui fazer em São Paulo. Acabei indo para São Paulo por isso, né? Por isso que eu falo que eu nem imaginava morar lá, mas acabei tendo que ir para lá para fazer a especialização em sexualidade. E aí o Pércio, que eu namorava, já morava lá. Aí a vida foi me levando, né, para lá. E hoje você reside em São Paulo, mas foi todas essas etapas que você disse, o porquê que você hoje mora em São Paulo, naturalmente acompanhando o seu marido. Agora, a gente sabe que você teve um outro irmão falecido precocemente, né? Quando ele faleceu, você tinha quantos anos? Eu ia fazer 15 e ele ia fazer 16. A nossa diferença de idade era muito pequena. E foi numa fase que a gente estava, assim, começando a se dar bem, porque como eu era muito moleca, que eu falei, eu queria fazer tudo que ele fazia, né? Então eu ia atrás da molecada, porque ele era mais velho, e a gente brigava muito, como todo irmão, né? Brigava pra caramba. E aí, quando entrou na época da adolescência, logo que entrou, a gente ficou muito unido, mas aí logo, né, ele foi. E foi na plenitude da adolescência dele, né? E sua também. Foi. Eu lembro certinho que foi um episódio, né? Até porque quando se perde vida de jovem, né, é uma coisa que mexe com... Contra a natureza, né? Contra a natureza. Não é um ciclo normal, diga-se de passagem. Agora, a gente vê que a longevidade dos Vasco, a Dona Maria, aquela história toda, é uma família que vai longe, né? A sua avó morreu com quantos anos? Minha avó, eu falo pro meu marido que assim, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu vou durar bastante. Ele vai ter que te aguentar. Vai, porque a minha avó, ela faleceu com 102, a avó Lili, com 102, em janeiro. Ela faria 103 em maio, junho, não lembro se era maio ou junho que ela faria. E assim, até 101, ela estava muito bem. Eu lembro direitinho. Você lembra, né? Absolutamente lúcida, né? Impressionante. Então, vamos dizer que a genética é boa nesse aspecto. Agora, você fez o curso de psicologia. Por que você optou em ser psicóloga? Olha, eu sempre tive, Tarcísio, essa coisa de querer ajudar as pessoas, né? Sempre ouvi. Talvez até o fato de você ter tantas amigas, você já tinha essa pegada de psicóloga, né? Sim. Então, ouvir ao ombro amigo, aquela história toda. Sim, eu fui madrinha de 10 casamentos. Olha só, 10. Então, assim, quando eu encontro, tipo, a Natália e a Luciana Cicchini, que são minhas amigas, né, que a gente falou aqui de infância, a gente fez uma gravação onde a gente falava assim,
A Lu falava que ela ia ser jornalista, e ela virou jornalista. Virou jornalista. A Natália, eu não me lembro se ela falava que ela ia ser professora, que ela virou professora, ou dona de loja. E eu já falava que eu ia ser psicóloga, com 7, 8 anos de idade. Olha só, né? Então, assim, eu Mas sempre... teve alguém da família ou alguma outra amiga, um pouco de idade, Não. um pouquinho, que fosse mais velha que você, que te inspirou? Não, Isso eu foi acho da que- tua cabeça mesmo. Eu acho que era coisa minha mesmo, de ouvir, de querer fazer a justiça, de querer juntar as pessoas, de querer ver o lado bom, né? Meio poliana, de acreditar que vai dar certo. E foi sendo assim. E Então, no caso, você frequentava a escola à noite, viajava todo dia, ou chegou a morar em Franca? não, aí quando eu fiz a psicologia Psicologia. mesmo, eu me mudei para Franca. Ah, se mudou. É, aí eu me mudei para lá. Mas quando eu fiz psicologia, eu achava que eu ia trabalhar com criança. A minha ideia inicial era trabalhar com criança. Eu gostava muito de criança. E aí, o estágio fiz com criança também, focava em atendimento de criança. Mas no último ano de psicologia, quando tem a Semana da Psicologia, eu me lembro que subiu lá no palco para se apresentar um sexólogo. Isso lá em Franca, na Unifran. Lá em Franca, na lá Unifran. no anfiteatro da própria universidade. Exatamente. E quando ele entrou, ele subiu no palco, ele foi se apresentar, ele falou, eu sou sexólogo. A hora que ele falou sexólogo, sabe quando vem na sua cabeça, assim, uma luz? Eu falei, gente, é isso que eu quero ser. Eu quero ser sexóloga. Lembra o nome dele? Oswaldo Ribeiro Júnior. Vivo até hoje? Sim, sim, comprei Está em livros plena dele. atividade, Em competente? plena atividade. É um pouco mais velho que eu, mas está em plena atividade. Alguma vez você teve a oportunidade de dizer isso para ele? Sim, tive. Em algum simpósio, algum congresso? Ele deu aula onde eu fiz a minha especialização lá, né? Eu fiz a Ah. especialização na SBRASH, que é a Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana. E ele foi um dos professores lá. Eu falei, você não sabe. Quando você entrou, você subiu, eu entendi o que era a minha vida. Eu não fui mais trabalhar com criança, não tinha mais nada a ver. Tanto é que quando eu vim, voltei, acabei de fazer a faculdade, eu já trabalhava na prefeitura aqui. Eu comecei aqui como estagiária no último ano, aqui na prefeitura de Orlândia, no mini hospital, depois no centro de saúde. E aí eu trabalhava com criança, com adolescente, com adulto, com idoso, com tudo, porque na prefeitura eu era concursada, depois eu fui Sim. concursada, você trabalha com tudo que aparece, né? E aí trabalhava com criança, mas aos poucos eu fui me especializando mais em adolescente, depois em adulto. E aí quando eu fiz a especialização mesmo em sexualidade humana, que eu precisava descobrir como que ia virar sexóloga, né? Fui para Ribeirão Preto, na USP, porque não tinha tudo isso que a gente tem hoje. O Google era uma coisa assim que Sim. inexistente, né? Incipiente, nem talvez não lembro se existisse. Nem sei se Não, existia. com Acho que certeza. era só e-mail, né? Sim. Eu fui para a USP e falei, gente, eu preciso saber como que faz para ser sexólogo. E lá eu encontrei uma professora, que é a doutora Maria Alves de Toledo Bruns, que ela era, como eu sou hoje, psicóloga e sexóloga. E ela dava uma matéria de sexualidade humana. E aí eu me inscrevi como aluna especial na USP em Ribeirão, fiz essa matéria, e ela falou, mas Marina, você tem que ir para São Paulo, aqui é só essa matéria que você vai fazer. Lá tem a SBRASH, onde eu dou aula, e aí eu descobri, né? Aí estava ótimo para mim, porque o Pércio já morava lá. Eu comecei a namorar ele. Então eu ia para lá para fazer a especialização, e aí me especializei em sexualidade. E é engraçado lá. que essas universidades de grande porte sempre têm os famosos grupos de estudo. Uhum. Parece que você chegou a participar, ou centro de estudos, alguma coisa. Também. Foi quando você desenvolveu essa sua especialização, realizou efetivamente essa especialização. Quem era uma sexóloga conhecida, depois virou política, é a Marta Suplicy. Ela teve alguma coisa a ver com essa sua Tem. escolha? Me conte, se teve, me conte, por Sim, gentileza. essa história é bem interessante, porque eu sempre digo que a minha mãe, acho que não sei onde que ela estava, né? Ela saía e me deixava acordar e ir para televisão. E eu acordava, devia ter uns 9, 10 anos, acordava e ia para televisão, que eu acho que como qualquer criança vê alguma Sim. coisa, e passava de manhã o TV Mulher, que a apresentação era com a Marília Gabriela, que eu acho que equivale ao Ana Maria Braga de hoje, né? Talvez, que tem vários quadros de vários assuntos, e tinha a Marta Suplicy, que ela era sexóloga. E ela fazia Que foi uma revolução na época, né? Nossa, relaxa A e goza, sociedade imagina. conservadora tremeu as bases. Era tabu, né? Ainda é um pouco, mas naquela Mas melhorou época... bastante, né? Melhorou bastante, melhorou bastante. E naquela época, eu me lembro que eu gostava que ela recebia várias cartas das pessoas que assistiam ela, e ela abria a carta na hora e lia a carta e dava os conselhos, que hoje a gente fala que é o empoderamento das mulheres. Né? Então, assim, eu lembro, olha, essa daqui é a Mariazinha. A Mariazinha tem 40 anos, ela não trabalha fora, o marido maltrata ela, e ela tem muita vontade de ser cabeleireira, sei lá, alguma coisa assim, né? E ela falava,
Mariazinha, você tem que virar Maria. E tem até um livro dela que depois eu comprei que chama de Mariazinha a Maria. Ela instigava. Ela falava, sai dessa vida, pra quê? Você é mulher, você não é menos. Acorda, Mariazinha. Vira Maria. Vira Maria. E eu falava, gente, essa mulher é demais, né? Eu falava, que legal isso. E eu acordava pra ver ela, né? Pra ver esse quadro, porque eu achava o máximo aquela mulher falar daquele jeito e pôr as mulheres pra frente. E aí tinha depois os depoimentos, depois que eu ouvi você falar, eu fiz isso, mudei minha vida. Então, assim, eu sempre me interessei muito pelo universo feminino, por essa coisa de a sua força feminina, que nada mais é do que a nossa sexualidade sendo, né, expressada ali naquele momento de eu sou mulher, eu tenho uma força maravilhosa, né? Quando a gente fala de homem e mulher, pai e mãe, gente, a mulher, eu falo que uma das coisas mais poderosas do mundo é produzir outra pessoa. Fala, não é um carro, não é uma câmera, é uma pessoa. A mulher é muito poderosa. Ela faz um filho, ela faz uma pessoa, uma inteligência muito grande, né? Então, eu acho que esse mundo, esse universo feminino, que eu amo ser mulher, eu sempre falo que eu amo ser mulher, eu acho maravilhoso ser mulher, sempre me instigou de... Quando eu vejo uma mulher oprimida, uma mulher mal, sentindo menos, eu falo, gente, se ela descobrir a força que ela tem, ela faz uma revolução na vida dela, na casa dela, no mundo, né? Porque a sexualidade é uma energia muito positiva se a pessoa tira os tabus, tira os problemas da frente e deixa o corpo manifestar. Agora, uma coisa que me chama a atenção, peço até a câmera aqui do Sérgio, eu sempre considerei, a Marina, ela é um pouco mais nova do que eu, você sempre foi uma pessoa além do seu tempo. Você sempre foi uma pessoa desbravadora. Tem figuras aqui em Orlândia, tentar lembrar, a Lolo Maurício. A Lolo, para mim, era um exemplo disso. Você também tinha esse perfil. Qual era a relação de conhecimento de sexo quando você desvendou? A sua mãe te ajudou de alguma forma? Era uma mãe já mais evoluída nesse aspecto? Ou como nós, no nosso tempo que a gente aprendia sexo na rua, né? De amigos mais velhos. Como é que foi? A sua mãe ajudou nisso, nesse processo? Olha, Tarcísio, eu considero, assim, hoje, olhando de longe, né? Depois de tanto tempo que passou, já estou com 50, quase 52 anos, eu acho que a minha mãe era uma mãe mais liberal mesmo, né? Ela sempre dizia, assim, que a gente precisava ser feliz. E o meu pai também, a gente tem que ser feliz, né? Você tem que fazer o que faz bem para você. E quando eu falava de namorado, meu pai sempre me dizia assim, você tem que ficar com aquela pessoa que te trata bem, que gosta de você. Tanto é que quando alguém vem me pedir namoro, né? Que naquela época eu pedia namoro, né? A gente pedia pro pai. Meu pai falava assim, ele gosta de você? Você sabe se ele gosta de você? Porque não era só se eu gostava, ele queria saber se eu ia ser bem tratada, né? E assim, então, eu acho que sexo, para mim, a saúde sexual, né, que eu falo, dentro da minha casa, nunca foi tabu, sempre foi algo muito natural. A minha mãe me deu um livro, que eu tenho até hoje, que chama ABC do Amor e do Sexo, porque eu sempre amei ler, né? E quando ela comprou esse livro, o livro veio lacrado. Você devia ser adolescente nessa época. Devia estar com a idade que a minha filha está hoje, uns 12 anos. Perfeito. Que o corpo vai mudando de formas e tal, vem a menstruação, acho que por isso que ela deve ter me dado. E eu amei ler o livro porque eu me identifiquei muito com tudo que estava acontecendo ali. Falava da mudança do corpo, do emocional, da adolescência, de menstruação, de relacionamento, do menino e da menina, as diferenças. Sim. E tudo isso que eu vivia. Eu tinha um irmão, então eu sabia o que era um menino, exatamente o tanto que ele me infernizava também, né? E aí, quando ela viu o livro, e eu estava lá lendo, ela chegou assim e falou assim para mim, filha, sabe aquele livro que você está lendo? Falei, sei, mãe, eu tô adorando o livro. Ela falou, mas é para você ler, não é para você fazer não, tá? Só a teoria, a prática, não. E na época, depois que eu pensei, mas que na época, isso não foi uma coisa, um evento, tipo assim, não vou fazer. Não, porque era tão natural eu ler o livro. Ali falava que sexo era para se divertir, sexo era para se reproduzir e sexo era para fazer entre as pessoas que se amavam. Isso é o que me marcou no livro. Então, assim, é algo bom. E é o seu pensamento a respeito de sexo. Que eu é esse acho. tripé. Repita o tripé, que eu achei interessante. Sexo é pra gente se divertir. Sem dúvida. Pra reproduzir e pra fazer entre as pessoas que se amam. Quer dizer, pra se divertir, você não precisa amar alguém. Mas, assim, se você amar, eu sempre digo que isso já é uma coisa minha. Que sexo com amor é o maior afrodisíaco que tem. Então, assim, se as pessoas se amam e o sexo é bom, o vínculo só aumenta, né? Pra reproduzir, lógico, né? Pra ter filhos. E realmente pra se amar. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer também fazer sexo com essas pessoas. Voltando um pouco na cronologia, você disse que precisava pedir namoro. Como é que foi o Pércio nesse lance? Parece que ele era meio amigo do seu irmão. Ele se aproveitou disso? Ele nunca... Olha, Tarcísio, ele fala
que ele me paquerava desde que ele estava lá na minha casa, porque ele era o meu melhor amigo do meu irmão. Olha só. Terceiras intenções. Só que eu nunca soube disso, ele só foi me contar depois que a gente casou. Sério. O cara é tímido. Ele é estratégico. Ele é estratégico. Eu falo, Olha que ele tá te vendo aqui. Ele é estratégico, não é bobo não. Tem essa cara de bonzinho aí, mas não é não. Não é Ele não? estratégico, sabe muito bem o que ele quer. A história com ele foi interessante porque ele vivia na minha casa e assim, ele era amigo do Luciano, mas eu não fazia ideia, né? Não olhava pra ele com um olhar de paquera. E numa dessas indas e vindas dele de São Paulo, que ele já morava lá, ele fala que eu que dei em cima dele, mas é que ele era muito bom de papo. E naquele dia, naquela noite lá na boate, não tinha, na boate que é onde todo mundo ia, né? Sim. Na boate de Orlândia. Não tinha nada pra fazer, ninguém mais interessante. Falei, quer saber? Eu vou ali conversar com o Pérez, que ele é tão bom de papo, vou ficar lá com ele. Aí rolou. Aí a gente começou a ficar, só que aí não teve pedir namoro, né? Aí aconteceu. Eram outros tempos já. Mas eu vou contar uma coisa engraçada. Quando a gente foi se casar, ele chegou pra mim e falou assim, Marina, é o seguinte, eu não me caso com 40 anos. Você trata de resolver logo essa história desse casamento, porque ele ia fazer 40 anos em fevereiro, era setembro. Eu falei, meu Deus do céu, eu morava em São Paulo, já morava com ele, foi morando, né? Eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Aqui em São Paulo, a gente quer casar em Orlândia. Olha, eu sei que eu tive que acelerar o casamento para ele não casar com 40 anos, que estava bravo comigo, ele me intimou para casar. Me intimou. Então ele tinha isso na cabeça, não podia casar após os 40 anos, Não, senão ele desanimava. Antes. Ele queria casar antes. Tudo bem, eu já estava morando com ele mesmo, já sabia que era eu. Agora falando da sua atividade profissional, a gente percebe pelo que conversa e vê você dando entrevistas, já vi algumas também, que você tem uma visão muito interessante que o sexo é bom para a saúde. Sim. Eu gostaria que você explicasse, na verdade isso é verdadeiro, então fica à vontade, explica para a gente. E antes de eu entender isso, a Organização Mundial da Saúde fala, né, que para a gente ter qualidade de vida, existem 4 pilares para a gente olhar para eles. É claro que a gente não está sempre olhando bonitinho para os 4, porque a vida pede movimento, não dá para a gente dar atenção para esses 4 o tempo todo na mesma medida. Mas assim, a saúde, o lazer, a família e o trabalho são os pilares para você trabalhar, para você dar atenção, para ter uma boa qualidade de vida. Isso é a Organização Mundial da Saúde que fala. E é claro que dentro desses 4 pilares, existem várias ramificações, né? E o sexo, uma relação sexual satisfatória, está dentro do pilar da saúde. Então, saúde espiritual, saúde física, saúde mental, todo tipo de saúde, tudo que envolve bem-estar, que está relacionado à saúde, a sexualidade está dentro desse pilar, né? Então, para você ter uma boa qualidade de vida, o sexo também é importante. Aí você pode falar, pô, mas e aquelas pessoas que não têm parceiros? Não tem problema, a gente não está falando da parceria o tempo todo em si. Porque dependendo da qualidade da parceria, é melhor você ficar sozinho. Né? Sim. Mas assim... Antes só do que mal acompanhado. Com certeza, com certeza. Eu trabalho muito com casal, então assim, você estar sozinho às vezes é muito mais saudável do que você ter alguém que não te faz bem, que não te acrescenta nada. Né? Então, olhar para o sexo como saúde é você evoluir na sua vida. Uma pessoa que está bem sexualmente ou sozinha, que ela deixa a energia dela sexual fluir, que ela aproveita essa energia para produzir, ela vai trabalhar melhor, ela vai ser mais criativa, ela vai ter relacionamentos mais saudáveis. Se ela tem filhos, ela vai se dar muito melhor com os filhos, não vai ser aquela pessoa ranzinza, chata, amargurada, né? Então, partindo disso, muitas pessoas têm vergonha de falar sobre sexo, né? Muitas pessoas têm vergonha... Né? Muito tabu. E entre os casais, às vezes também tem muita vergonha de pedir aquilo que quer fazer. Por isso eu criei um curso que chama Sem Vergonha na Cama. E Sem Vergonha na Cama para homens e Sem Vergonha na Cama para mulheres. Posso falar um pouquinho dele? Opa, fica à vontade. Então, por que eu dei esse nome, Sem Vergonha na Cama? Uma pessoa, vamos pensar fora da cama, né? Uma pessoa que tem vergonha de pedir um desconto. Às vezes ela teria desconto, mas ela não pede, não tem. Uma pessoa que tem vergonha de pedir namoro, que a gente estava falando. De repente, passa o momento dela, ela não aproveita. Né? Uma pessoa que tem vergonha de fazer uma pergunta na sala de aula, por exemplo. Ela fica sem saber porque ela ficou com vergonha. Então, o nome do curso é Sem Vergonha na Cama por 2 motivos. Porque a vergonha atrapalha a gente de se expressar em todas as áreas da nossa vida. Imagine sexualmente. E a vergonha também gera ansiedade, aquela história da pessoa não destravar, né? Dentro dessa sua linha de raciocínio que você está apresentando. Exatamente. Reprime. Então, a pessoa que tem vergonha, ela fica reprimida.
E o curso Sem Vergonha na Cama, tanto para homens quanto para mulheres, fala exatamente sobre isso. Você não pode ter vergonha de falar o que você quer. Você não pode ter vergonha de falar o que você não gosta também na cama. E aí, a evolução do curso mostra técnicas para a pessoa ser sem vergonha. No caso da mulher virar uma mulher safada, que é ser sem vergonha e pedir aquilo que ela quer, fazer o que ela tem vontade, e também não ter vergonha de falar, eu não gosto disso, não vou fazer, que isso é muito mais importante. E o homem também, porque tem homens que também têm vergonha. A nossa sociedade não deixa meio que o homem demonstrar as vergonhas dele, né? Porque a nossa sociedade é machista ainda, predominantemente machista. Mas o homem que tem vergonha, ele também não expressa sexualidade direito. Ele pode ter ejaculação precoce, ele pode ter disfunção erétil, né? Então, e muitas vezes a ejaculação precoce, pelo que eu leio, é de homens que, dada a ansiedade ou do medo de falhar, acabam tendo esse problema. É assim? É assim. A sua visão, também como psicóloga, e também através de estudos, aponta para isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. No curso Sem Vergonha na Cama, por exemplo, eu mostro que essa vergonha de ir além, ou, por exemplo, um homem pensar que aquela mulher é muita areia para o meu caminho, ela aceitou sair comigo e agora o que eu vou fazer? Né? O homem fica tão ansioso, com tanta vergonha de estar ali naquele momento com aquela mulher, que ele pode ter ejaculação precoce. Né? E aí ele fica tão ansioso, tão pensando, chega na hora, ele pode ter uma disfunção erétil. Né? Ele pode ter uma ereção que na hora ele perde. Por quê? Porque ele ficou com vergonha, ficou ansioso. Isso realmente pode atrapalhar. O segredo, nesse caso, é natural, é estar com a cabeça equilibrada, né? O cidadão que tem contas a pagar e que não consegue separar o boleto na hora que entra. Você falou da separação, isso é fundamental. Por quê? Porque a gente desempenha papéis na vida o tempo todo. Né? Agora nós estamos aqui como profissionais. Perfeito. Neste momento somos profissionais. Só que nós não somos assim, nós temos essa postura o tempo todo. Aí daqui a pouco a gente vai, sei lá, a gente é amigo, depois eu sou mãe, você alguma outra coisa, você está namorando com a sua esposa. Então, assim, a gente desempenha papéis diferentes e a gente precisa entender esses momentos de desempenhar esses papéis. Se a gente leva isso para a cama, boleto, por exemplo, não cabe na cama. Né? Tem gente, o cara não concentra. Não, eu faço nas minhas consultorias, né? Eu tenho também fato. chama consultoria atrevida, que é um outro trabalho que eu faço. Então, assim, eu pego uma caminha e falo, ó, vamos lá, o que você sente? O que te preocupa? Eu vou colocando tudo em cima da cama. Aí tem lá, filho em cima da cama, o homem, a mulher, a briga, o não sei o quê, a compra do supermercado, aí tem o boleto, aí tem um monte de coisa. A hora que vê, a cama tá cheia de coisa. Não cabe ninguém dentro da cama. Falei, como? Só problema. Tira o chefe da cama, tira a sogra da cama, tira os filhos da cama. Agora é só o homem e a mulher pelado, não é o doutor nada, não é o patrão, não é nada, não é o médico, não é nada. Quem está na cama ali é o homem e a mulher. Né? Então a gente não percebe muitas vezes, a gente muda isso tudo e a gente não pode levar preocupação para a cama. A cama é para sentir, não é para pensar. Pensar é antes, o que você quer e o que você não quer. Na hora tem que sentir, é isso, sensação. Sexo é sensação. Agora, Marina, você faz essas atividades, as empresas, você, é claro, o funcionário que tem, eles fazem respiração no começo do dia, estimulam ginástica e também a saúde sexual é importante. Sim. As empresas contratam para você ministrar o curso, alguns tipos de empresas, é assim que funciona? É assim que funciona. E esse curso, o Sem Vergonha na Cara, você ministra dentro dessas empresas? Sem vergonha na cara, isso chama ato falho. Sem vergonha na cama. Na cama. Mas na foi cara, ótimo. na cama. Mas foi ótimo, porque você não tem que ter vergonha na cara na hora que você vai fazer sexo, né? Exatamente. Vergonha na cara a gente tem em outro momento. Exatamente. Exatamente. Adorei. Acho que eu vou fazer outro curso com esse nome. Isso me deu uma boa ideia. As palestras que eu faço em empresas, principalmente empresas que as mulheres são donas, que são as que mais me chamam. Eu dou palestra em várias empresas, mas assim, quando tem mais mulher, a mulher valoriza mais isso. Por quê? Porque isso faz essa mulher liberar mais a criatividade dela. Faz essa mulher se sentir mais importante. Então, um funcionário que está motivado, que está com a sexualidade em dia, olha o que ele produz. E quando eu faço isso nas palestras, aliás, as palestras nas empresas, eu falo algumas coisas que eu vou falar aqui, você pode até ficar com vergonha, mas eu vou falar aqui que eu falo fica à vontade. Também, que é para homem e para mulher, todo mundo. Então, eu falo assim, que todo dia de manhã, as mulheres, os homens já acordam com o pênis em ereção, lá eles já estão mais ligados, a mulher não acorda assim. Todos os dias de manhã, as mulheres têm que se tocar um pouco. Se masturbar mesmo. Só que não chegar lá. Não gozar. Por quê? Se uma mulher vai para o trabalho e ela vai apresentar um projeto, muito importante, vai apresentar um projeto para uma reunião com um monte de gente.
Eu falo assim, olha, se toca, se estimula um pouquinho, só que não chega lá, não goza. Guarda essa energia, deixa o seu corpo sentir essa energia ficar circulando no seu corpo e você vai dar uma palestra ou uma apresentação do seu projeto maravilhosamente bem. Você vai estar animada, você está ligadíssima. Por quê? Porque você está se sentindo poderosa, maravilhosa, deliciosa e a sua inteligência está mais ativada ainda porque você, ao se estimular, você estimula a produção também Sim. de várias substâncias que te trazem sensação de bem-estar e de ânimo, de prazer. Agora, se você está num dia que está tenso, né? Você precisa ir trabalhar, você está super tensa, está ansiosa, está mal e tudo mais. De manhã, você vai se tocar e vai gozar. Porque aí você vai dar uma aliviada nessa energia que estava ali presa, reprimida. Entendeu? Então, quando eu falo isso nessas palestras para as empresas, e quando você já fala para público, você vê bem, né? A gente Sim. fica olhando a carinha das pessoas, se elas estão gostando, se não estão, se elas estão se identificando, se elas não estão. E eu vou vendo as pessoas se transformando. Porque elas vão entendendo, quando eu vou falando, o que elas sentem e que elas não sabiam que era por causa disso. Porque, olha só, quando a pessoa entende que a sexualidade é uma energia que pode ser trabalhada para o trabalho, para o relacionamento, para filho, para cuidar de filho, eu quero dizer, né? Para você se relacionar com as pessoas, a pessoa sente muito importante. Por quê? Você não precisa comprar. O adolescente, principalmente o menino, quando aprende a se masturbar, ele entra no banho para tomar banho, sai sujo do banho. Por quê? Ele não fica tomando banho. Ele fica se masturbando. Por quê? Porque ele descobriu que ele não precisa pedir para o pai, ele não precisa pedir dinheiro, não precisa pedir autorização, está nele o corpo dele que está produzindo aquilo. Que é dele o corpo, né? Faz o que ele quer. Então, como nossa cultura, voltando a falar da nossa cultura machista, o homem foi muito mais estimulado a sentir isso e deixar isso aparecer, até porque anatomicamente o órgão do homem é para fora e da mulher ela fica ali quietinha, o homem aprendeu a lidar muito mais com isso, mais cedo do que a mulher. Hoje, que a mulher tem esse tipo de orientação, como eu dou e outros profissionais também, é que ela entende que ela não precisa reprimir, que ela também tem uma coisa que está no corpo dela e que ela pode entrar no banheiro ou na cama dela, onde ela quiser, na privacidade dela, e provocar isso, né? Ativar a sexualidade dela de maneira inteligente, que é o que eu chamo de inteligência sexual. É você saber ativar a sua sexualidade, essa força, essa energia, para você produzir na sua vida. E quando eu falo produzir, não é só ganhar dinheiro, é produzir tudo. Sair para ter um dia melhor, né? O exercício físico ajuda muito também. Então, a consultoria atrevida que eu falei, que é um outro projeto que eu faço, também é assim, eu pego na mão da mulher e falo, olha aqui, ó, você vai fazer isso, isso, isso. A primeira coisa é descobrir o que você gosta e o que você não gosta. Então, virar uma mulher atrevida quer dizer, é enfrentar as dificuldades, né? E descobrir no próprio corpo o poder que ela tem. Isso é maravilhoso. Eu amo o meu trabalho. Agora, a função profissional terapia de casal, na visão sexual, você faz o meio de campo para tentar ajeitar, ou seja, modular esses desejos dos dois lados. Como é que é um trabalho de terapia de psicóloga com a visão sexual? Ah, tá. Então são dois trabalhos diferentes que muitas vezes eles se cruzam. Tem uma consultoria que eu dou para os casais também, né, quando eles me procuram, que tem um tempo limitado, é um valor único, um tempo limitado e um molde ali para os casais terem mais técnica sexual. Né? Então, assim, ó, você perdeu a mão, parou de namorar, não namora mais. Né? E acontece com muitos casais. Então, eu, entre aspas, entro nessa situação para falar, você lembra de quando você era namorado, como que você era? E aí a gente vai desenvolvendo as técnicas para esse casal. Aí tem a diferença entre terapia de casal e a terapia sexual, que é quando o casal me procura porque não está conseguindo se relacionar, não está conseguindo se comunicar. Então, a terapia de casal, ela vem para falar assim, olha, você fala A e você fala B, vocês não conseguem nunca chegar ao C. Então, o problema está na comunicação, né? Então, esse casal tem problema de comunicação, que pode afetar a outra área, que é a terapia sexual, que é quando esse casal, às vezes, até se comunica, mas não tem mais aquela vontade de estar junto. Né? Então, a terapia sexual, ela entra para falar assim, olha, tá bom, então vamos ver o que está errado aqui. Se são seus hormônios, se é realmente a comunicação. Muitas vezes é até uma questão biológica, não só emocional. Sim, essa questão fisiológica, né? A gente fala muito de testosterona, eu falo muito com o meu marido sobre isso, porque ele trabalha bastante com isso. Então, assim, não adianta nada, eu falei da cama, né? Não adianta nada, a cama é uma estrutura hormonal, eu brinco. Sim. Se os hormônios não estão organizados, você pode pôr o que você quiser ali em cima, o Brad Pitt, a Gisele Bündchen, o que você imaginar, que nada vai fluir. Por quê? Porque os seus hormônios não estão em dia.
né? Então, assim, isso é uma coisa importante de entender, porque as pessoas às vezes acham que é só comprar uma calcinha vermelha e fazer um striptease que pronto. Não, a mulher não vai ficar com desejo porque ela fez isso. De repente nem é o estilo dela, entendeu? Eu brinquei, mas assim, às vezes nem é o estilo dela. O homem, não adianta ele ter o negócio dele lá enorme, duro, se ele não tem jeito. Não adianta também. Trapalhão. Então, atrapalhado o negócio, né? Então, a terapia de casal, a terapia sexual, elas se juntam, né? E por isso que tem essa consultoria de casais, que é um trabalho que eu faço diretamente com os casais, mas ele é mais incisivo. Então, assim, tá bom, vocês são um casal como? Como que é esse tipo de casal? Eu vou entender como é o estilo desse casal, e aí eles me dão abertura justamente para eu falar, então, isso não pode acontecer, isso não pode existir no relacionamento de namorados. Lembra como você namorava, como você era? Porque é inevitável, né? Existem 2 tipos de casal. Aquele casal que casou e vai viver a vida inteira, né, virando o vovozinho desde 10 anos só de casamento, porque fala, é assim mesmo, casamento é assim mesmo, né? E vai perdendo o namoro, aí de repente tem filho, a mulher vira mãe do filho, do marido, e aí vai, é assim mesmo. O casal que fala que é assim mesmo. E tem aquele casal, que é o casal que normalmente me procura, que fala assim, olha, então, a gente não namora mais, mas era tão bom quando a gente namorava, a gente não sabe mais o que está acontecendo. Ou seja, existe um grupo que se conforma e o outro que luta para tentar botar pimenta naquela relação. Sim, Qual é a causa disso? existem várias, né? Sim. Tirando o lado biológico, no aspecto normal, 2 pessoas, um casal com condição física normal, o que leva a isso? A gente volta àquela questão do nosso país, a gente vive numa cultura machista, né? Então, quando eu faço minhas palestras, eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço, né, aqui. Então, assim, vou dizer, o homem, ele acorda e ele vai para o trabalho, do caminho da casa dele até o trabalho, ele pode ver, por exemplo, um homem heterossexual, do caminho da casa dele até o trabalho, ele pode ver vários tipos físicos que agradam ele no caminho. O que ele faz aqui dentro da cabeça dele? Ele fala, nossa, olha essa mulher que gostosa, que peito. Eu punha a mão no peito dela, eu punha a boca ali, Ele não reprime. Ele vai pensando e vai viajando, e vai fantasiando. Ele chegou no trabalho, ele até pode estar com uma ereção ali. Mas ele se comporta, vai lá e vai trabalhar. Pronto, passou. Mas ele estimulou a sexualidade dele. E deixou acalmar. Nesse caso, uma estimulação visual. Visual. O homem é muito Perfeito. visual. Sim. Né? Então, O homem olhou... Esse exemplo é típico disso. É típico. Porque o homem não reprime aqui dentro. Ele não aprendeu a reprimir. Né? A nossa cultura machista é justamente isso. O homem pode tudo. Né? E aí, ele, ao longo do dia, se tem alguém no trabalho dele que é uma gostosa, que ele acha linda, maravilhosa. Vamos pensar, esse homem é casado, tá? Eu não estou falando de um homem solteiro, estou falando de um homem casado. Ele olha para essa mulher, mesmo que ele não esteja paquerando ela, aqui dentro ele fala, nossa, mas esse corpo é isso, aquilo, ele não reprime aqui dentro. E ele faz isso muitas vezes durante o dia. Ele é estimulado, ele é provocado, ele, né, faz o corpo dele sentir essa vontade e acalma, vai sentir essa vontade. Quando ele chega em casa, ele está como? Animado. Animadíssimo. E a patroa preocupada em fazer a janta, puxa para um lado, puxa para o outro. Ele vê aquela mulher... Aí ela já quer ver a novela, aí o ânimo vai acabando. Eu estou dizendo, mas eu tô seguindo o teu raciocínio. É lógico, é exatamente isso. Aí vem aquele cheiro de cebola, aquela coisa. Aí chegou, né? Legal. Esse homem que foi estimulado o dia inteiro, ele está animadão. Animadaço, como eu costumo falar. É, animadaço. Por quê? Porque ele não fez aquilo tudo que ele imaginou com aquelas mulheres que ele viu. Ele quer fazer com a mulher dele. Entendeu? Porque ele não reprimiu. Ele deixou a fantasia dele fluir. Isso é saudável. É isso que as pessoas não entendem. Homens e mulheres são diferentes. Não adianta eu querer ser homem ou o homem querer ser igual a mim. Aí vamos lá, o homem é assim. Agora eu vou falar como acontece com a mulher. Tá? A mulher acordou de manhã, mesmo que ela vá para o trabalho ou que ela saia para cuidar dos filhos, não importa. A mulher acordou de manhã, até o final do dia, onde ela for, se ela vê um homem que faz o tipo físico dela, ela não faz isso que o homem fez. Ela faz o quê? Nossa, que ombro maravilhoso. Não, mas eu não posso, eu sou casada. Não posso olhar, é feio. Ela se autorreprime. Exatamente. Ela se reprime. Por quê? Porque ela aprendeu que ela não pode mostrar, ela não pode nem sentir. A mãe dela não ensinou para ela que ela tem que sentir. A nossa cultura mostrou o quê? Olha como eu estou sentada a Tarcísio, que bonitinha, ó, que comportada, né? A nossa cultura nunca estimulou a mulher. É claro que as coisas hoje estão mudando, né? Mas estou falando de uma evolução, como sempre foi. Estão mudando? Está mudando muito.
Mas sempre foi assim. Então, a cabeça da mulher funciona assim. Ai, não posso olhar. Ai, não posso não sei o quê. Então, tudo que, se ela é estimulada, ela já reprime. Então, essa mulher reprime, 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 reprime. Ela chega no final do dia como? Cansada. De tanto reprimir uma energia sexual que só faria bem para ela se ela não reprimisse. Como seria, Marina? Você deve estar perguntando aí. Sim, Como eu ia seria? fazer. Ela poderia falar assim, nossa, aquele ombro aí, meu Deus do céu, continua a vida dela. Ela não precisa olhar para esse homem que ela achou o ombro bonito. Ela não precisa dar bola para esse homem. Ela pode simplesmente pensar, nossa, que delícia, não sei o quê, faria isso, faria aquilo. Nossa, que bom, não sei o quê. Ela chegaria em casa no final do dia um pouquinho mais animada do que normalmente ela faz de tanto que ela se reprime. E quando o animadaço chegasse, Ia dar certo. aí. Só que isso Só que não. Só que não. Só que isso é uma conversa Não é verdade. muito aberta que o casal tem que ter. Você sabe que outro dia eu estava passando em São Paulo, vendo aquele pessoal todo andando de ônibus. O cara acorda 4 horas da manhã para pegar um ônibus. Aí eu fico imaginando, esse cidadão acorda às 4, chega no serviço às 7, 8, sai do serviço às 8, chega em casa às 10 horas. Quando ele tem tempo. É impressionante isso, né? É. Essa questão do cansaço físico demanda demais as pessoas, né? Então, Eu tive um paciente aqui em Orlândia ainda, eu me lembro muito bem dele. E, assim, a gente aprende com os pacientes, a gente aprende com as pessoas, né? Você no jornalismo também aprende com as pessoas, né? Na conversa, no diálogo. Que ele chegou, era um homem jovem, 30 e poucos anos, ele era segurança de banco. E ele trabalhava, sei lá se ele trabalhava à noite, eu sei que a vida dele era maluca, né? Eu sei que ele tinha uma vida muito maluca em relação a sono, ele ficava muito cansado, e a mulher dele era enfermeira. Então eles quase não se encontravam, né? E tinha filho ainda no meio. Então, assim, ele foi me procurar porque ele estava com problema de ereção. Só que eu falei assim, vamos primeiro, eu vou te organizar a vida, para depois a gente ver se a gente entra num processo psicoterapêutico ou não. Porque eu acho que você não precisa de terapia, você não tem nenhum problema. Você é jovem, você não tem nenhum problema orgânico, porque a gente faz as perguntas e já vê que não é orgânico. Né? Quando é orgânico, já manda para o urologista. E aí, ele precisava dormir. E aí, só que quando ele dormia durante o dia na casa dele, a casa barulhenta, filho, gente fazendo comida, campanha tocando, não sei o quê. Aí eu chamei a mulher, conversei com o casal e falei, olha, a vida de vocês tem que ser assim, 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 que é o que eu faço na minha consultoria com casais. Eu organizo a vida objetiva para a vida subjetiva, que é a relação entre os dois, seguir bem. Né? Porque não adianta nada, cada um está num horário, ninguém se encontrar Sim. e depois querer os dois transar gostoso, não tem jeito. E aí, conversando com os dois, trouxe o filho também. Falei, gente, tem que ser assim, ó, a casa tem que funcionar desse jeito, porque ele precisa dormir. Se ele não dormir, ele não vai conseguir trabalhar. Se ele não trabalhar, ele não vai trazer dinheiro para casa, não vai pagar as contas, vai ficar todo mundo pobre. Mas, na verdade, é claro que isso é o objetivo. Né? Na verdade, o que eu queria mostrar era que aquele sono e aquela vida organizada ia fazer ele se sentir mais disposto, e a mulher também, com a enfermagem dela aos horários, os dois mais dispostos para eles conseguirem se encontrar com disposição. Porque se a pessoa isso não dorme é essencial. Se a pessoa não dorme direito, só trabalha, né? Leva 10 horas para chegar no trabalho, entre aspas, e tem um pouquinho de tempo, que qualidade que vai ter esse tempo? É complicado. E esse casal foi muito legal, esse caso que você me fez lembrar em relação a cansaço, porque assim, a gente precisa descansar. Se a gente não descansa, a gente não consegue ter uma relação sexual saudável. Homem e mulher é diferente, o homem ainda quer dar uma para acabar de descansar, né? Sim. A mulher precisa estar descansada para ter relação sexual, senão não rola. Agora, partindo para a reta final, é uma pena que a gente tem tanto assunto. Coito interrompido, já acabou? Não! Coito interrompido foi bom. No caso específico, se você pegar, nós tivemos uma evolução positiva nessa relação, né? Sim. Do tempo do cidadão que procriava em casa e depois ia no bordel, né? Os filmes Sim. mostram, é uma realidade, né? E a mulher era uma reprodutora. Essa situação, ainda que não seja desejável, esse empoderamento da mulher e a conscientização do próprio homem, essa coisa tem melhorado, né, Marina? Tem melhorado muito. E eu acho que isso é fantástico, essa pergunta que você falou, fez, porque assim, antes, a mulher não sabia nem dizer não. Ela se dava ali na relação e o homem nem queria saber o que ela estava sentindo. Hoje, a gente tem uma mudança dos dois, tanto é que na classificação internacional das doenças, teve uma mudança também do jeito de explicar o que é um problema sexual. Só para te dar um exemplo. Hoje, os homens se importam com o prazer das mulheres. Antes, eles iam lá, era uma ejaculação e acabou. Ninguém queria saber o que a mulher sentia. Hoje não é assim.
Hoje, no relacionamento, um homem quer saber o que a mulher sentiu. E essa mulher, hoje, ela tem coragem de dizer, olha, eu não gosto disso. Eu não quero hoje. Né? E é o que o meu trabalho faz muito isso também. De dizer, olha, se você não gosta, não quer, diz que não gosta, diz que não quer. Né? Porque senão você vai fazer algo que você não gosta, vai gostar menos ainda. É horrível. Em relação ao que eu disse da classificação internacional das doenças, que mudou, antes, um diagnóstico de ejaculação precoce era assim, bom, então o homem tem ejaculação precoce se... ejaculação precoce não, disfunção erétil. Se ele não consegue ter ereção até o final da relação. Parava ali. Então, é o diagnóstico de disfunção erétil. Sim. Hoje é assim, o homem ele tem a disfunção erétil quando ele não consegue manter a ereção até o final da relação, onde os dois fiquem satisfeitos. Olha só que importante. Né? Então, não é uma satisfação... O sarrafo foi elevado, então, em termos de exigência, que é natural. Não é uma satisfação só do homem. Ele se importa também com a mulher. Então, é importante que ele tenha a ereção, no caso dessa questão específica, para a relação dos dois serem boas. Ou seja, a relação é de dois, né? Ali. Então, assim, é importante para ele, mas é importante também para ele satisfazer a mulher. Olha só que legal. Então, mudou bastante. Isso é maravilhoso. Eu estou lembrando do personagem que você estava falando dos tempos passados. Lembrei daquele personagem do Zé Wilker, com aquela voz grave. Mulher, vai se banhar, hoje eu vou lhe usar. Essa foi uma das coisas que ficaram marcantes, que é típico do tempo passado, né? Sim. Do machista exagerado, aquela história toda da mulher reprimida, né? Isso. Nesse sentido, né? E tem uma brincadeira que fala que a mulher, hoje em dia, o fetiche da mulher é mandar no homem, né? Ah, é? É. Então, Conte pra nós. Eu tenho outro projeto meu que chama, né, Quem Manda na Cama. Que a mulher não quer mais que mandar na casa hoje em dia, ela quer mandar na cama. Pelo amor de Deus, mulheres, não queiram mandar na casa. Queiram mandar na cama. Porque o homem, se tem uma coisa que o homem gosta de ser mandado é na cama. Ele não gosta de ser mandado na frente dos amigos, nem no trabalho, mas na cama ele gosta. Então mudou bastante, pro nosso lado melhorou. Até ser chicotado o homem gosta? Sim. Dependendo do fetiche, o homem gosta. Marina, foi demais. Um prazer muito grande te receber. Eu tenho certeza que os animadaços gostaram, as animadinhas gostaram. Acho que isso é tudo de bom, que mostra que a nossa sociedade como um todo evolui. E realmente, aquilo que você diz, né? O sexo bem visto, bem praticado, é saúde, com certeza. E dê um recado para as mulheres, que eu acho importante no encerramento. Fica à vontade. Para as mulheres e para os homens também, né? Então vamos lá, aproveita. Então, assim, sexo é saúde total, e não importa a idade. Né? Se você cuida da sua saúde física, mental, espiritual, emocional, por que não cuidar da saúde sexual também? Só vai ganhar com isso. O casal só vai ganhar com isso. Muito bom, pessoal. Encerramos mais um episódio do nosso canal do YouTube, tendo a psicóloga com ênfase, especialização em sexologia, a psicóloga Marina Mariani. Você com certeza gostou de mais um episódio aqui do nosso canal do YouTube.